Olá, galera do Conexão, estamos aqui com mais um nosso podcast do Conexão de Fora. E hoje a gente tem muitos convidados, na verdade não muitos, gente. A gente tem 3 convidados muito legais que são pessoas relevantes, pessoas que estão junto com a gente já na caminhada do Conexão de Fora. E ó, eu tenho certeza que esse episódio vai trazer muitos insights para sua vida, para sua jornada e para sua história. E vale lembrar aquela velha pedido que a gente faz quando você abre um vídeo no YouTube. Curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal, se inscreva nele e fique ligado nas nossas programações que é lançadas diariamente aqui no YouTube. Eu vou pedir o nosso amigo Cadu para representar aqui a gente e apresentar os nossos convidados que estão aqui com a gente hoje. É isso aí, pessoal. Como é que vocês estão? Olha só, com a gente hoje nós temos aqui o João, a Karina, o Fred e, lógico, né, os 3 mosqueteiros aqui, o Áquila, o Cadu e o Rafa. Cara, hoje nós vamos oferecer aquilo que há de melhor, tá? Na palavra. Lembra-se que aqui nós estamos contextualizando a palavra com os dias de hoje. E você pode fazer ainda melhor cada dia da sua vida. Tamo junto aí. Amém, amém. Gente, hoje a gente vai começar lendo 1 Samuel, capítulo 16. Então você que tem a Bíblia aí, você pode estar acompanhando com a gente. Hoje a gente vai falar sobre a arte de se reinventar. E a gente vai falar sobre uma pessoa que ela aprendeu e fez isso de uma forma muito perfeita, com muita maestria e entendendo o propósito e a vocação dela em Deus e aqui na Terra. Então lá, 1 Samuel, versículo 16, aliás, capítulo 16, o versículo 1 começa. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai ficar a continuar ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi para lá oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi para Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, ele respondeu. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifique-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este é um homem que está aqui na presença de Deus. O Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: tenho mais um, caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: este é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre, cheio de azeite, e ungiu Davi na frente dos irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Galera, a gente vê nesse texto a parte que Samuel, ele por obediência a Deus, ele vai ungir Davi como rei. E por que ele faz isso? Porque o coração de Saul, a Bíblia fala que se endureceu. É muito comum, às vezes, quando a gente começa uma jornada, a gente está com o coração vulnerável, coração apaixonado por Deus. Mas a grande questão é que quando a gente vai obtendo aquilo que Deus nos prometeu, a gente vai obtendo aquilo que nos foi prometido, aquilo que brilha os nossos olhos, a gente vai deixando Deus um pouco de lado.
e a gente começa a dar mais valor à promessa do que o dono da promessa. E foi assim que aconteceu com Saul. Ele foi chamado para ser rei, e a Bíblia fala que antes dele ser rei, logo no início da jornada dele, Saul tinha um coração muito humilde, vulnerável. Só que quando ele se tornou rei, ele se perde. Ele se perde em relação à promessa, ele se perde em relação a Deus, e ele quer dominar conforme aquilo que ele achava viável. Só que, atenção, Deus precisava de um rei que fosse segundo o coração dele. Não valia qualquer rei para dominar, para estar à frente do povo de Deus. Então, Deus ele rejeita Saul. E aí manda o profeta Samuel ir até a casa de Davi, a casa de Jessé, escolher Davi. Só que aí vocês podem estar perguntando, né, Cadu? Cara, o que isso tem a ver com a capacidade de se reinventar? Não estou entendendo nada que vocês estão falando. Vocês estão falando de Davi, de rei, de Samuel, mas o que isso tem a ver com capacidade de reinventar? Se a gente for para o contexto da palavra, logo depois desse episódio que Samuel unge Davi rei, ele unge Davi rei, a Bíblia fala que que Davi voltou para o campo. Davi ele não foi coordenar o povo de Israel, ele voltou para o campo, fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. E pasmem vocês, até Davi ser rei, ele foi para o campo, ele continuou sendo pastor. Depois de pastor, ele foi entregador de marmita, vamos falar entregador do iFood, se a gente fosse contextualizar para hoje. Ele entregava comida para os seus irmãos que estavam em batalha, na guerra. Depois disso, Davi ele foi chamado para ser chofé, tocador de música de Saul. Até que depois ele vira fugitivo de Saul, porque Saul descobre que ele tinha sido ungido rei no lugar dele e começa a perseguir. E aí depois Davi ele vira guerreiro, e depois de guerreiro ele finalmente vira rei. Então a gente percebe que teve toda uma construção de mudanças de posição, mas o propósito era o mesmo. E Davi, quando eu olho a história de Davi, eu penso na capacidade de se reinventar. Ele para mim é um exemplo perfeito, porque ele tinha um propósito claro. Ele sabia o que ele tinha sido chamado, mas ele sabia que para ele chegar lá, ele precisava de se reinventar para cada estação e para cada tempo que ele precisou de passar. E eu queria ouvir um pouco dos meus amigos aqui, o que eles acham, o que eles pensam a respeito disso. Vou começar com o nosso grande Cadu aí, que já deve estar com a linguinha coçando aí, doido para falar, que eu conheço esses dedinhos quando fica desse jeito. E aí, Cadu, o que você acha aí? Cara, acho que o mais incrível é que as pessoas, elas acham que tudo acontece do dia para a noite quando se olha um resultado final. Uhum. E a gente sabe que uma construção, ela não acontece só naquele capítulo que você está vendo, né? Por isso, a primeira coisa é você ter gratidão. Gratidão pelas coisas, por quem te ajuda. Gratidão pelas fases. Porque se ali na história de Davi não existisse pessoas que aceitassem que ele sim estava sendo colocado nos postos que ele estava, ele não teria cumprido o papel dele. Sim. Mas o mais importante disso, ele não teve orgulho e soberba ao ponto de achar, agora eu fui ungido rei, a galera aqui vai chegar, vai sentar, vai me ouvir e eu vou botar para quebrar desde agora. Ele entendeu, cara, tô sendo ungido rei? Tô. Então beleza, valeu. A hora que eu for chamado, porque uma coisa é ele foi levantado para algo. Ele foi determinado para algo, mas ele ainda não havia sido chamado para cumprir algo. Sim. Então tem fases que você vai ter que passar. Sim. E para que você passe essas fases, você vai ter que viver em intensidade aprendizados que os estudos não vão compor para você. A nossa vida, principalmente acadêmica, quando a gente olha para as coisas, é que primeiro eu faço uma faculdade, primeiro eu aprendo algo, e aí depois eu vou passar a executar. Olha, eu vou falar um negócio que eu aprendi durante a vida. Primeiro você faz, para depois você se tornar, para depois você usufruir de um benefício. E quando você entende essa linha de raciocínio, você vai entender que algumas profissões, inclusive, são necessárias com que você tenha um ensino superior. Sim. Só que hoje a gente vive numa dinâmica que nem tudo mais é necessário que você tenha um diploma. Sim. Só que Davi ali, ele foi diplomado? Não. Davi foi escolhido.
para passar um tempo para depois ele ser diplomado em algo. Ele iria executar algo lá na frente. Imagina se ele tivesse, agora eu volto para vocês, né? Falar até pro Rafa que gosta dessa parte política, né? Imagina, Rafa, se Davi chega na hora e ele foi ali ungido como rei, só que ele não teria que assumir naquele momento e ele já vira a cabeça, não entende que ele tem que voltar para a atividade que ele tinha que fazer, não entende que ele tinha um papel a ser realizado até que se tornasse o momento dele chegar lá e se tornar o rei necessário, e aí ele literalmente atropelasse os pés pelas mãos. O que você acha que teria acontecido e como que você contextualiza isso nos dias de hoje? Cara, nos dias de hoje, o que eu vejo é que as pessoas elas querem sempre o resultado pronto. Elas não querem passar pelo processo para chegar ao resultado. Por isso que às vezes a gente vê pessoas falando que faltam pessoas com disciplina, faltam pessoas com vontade, ou muitas vezes faltam pessoas com fé, né, para passar pelo processo. Além disso, o que eu costumo ver muito é que às vezes a gente não tem o entendimento de que o propósito ele está sendo construído com cada uma dessas passagens. Normalmente a gente atrela o propósito à realização finalística de algo. Né? Então é dizer assim, sei lá, o propósito desse cara era ser político. Um exemplo, como sempre citou a questão política. Mas a gente não percebe que às vezes esse cara ter sido vendedor, ter sido comprador, ter sido dono da empresa, ter sido empregado, ter sido, sei lá, eu quero dizer assim, ter passado por inúmeras ocasiões, por inúmeros trabalhos, isso ajudou com que ele pudesse ser um político melhor. Sim. Logo, todas as etapas que você passa, imaginando a vida como um mosaico, elas ajudam nessa construção. Então, assim, propósito, quando a gente fala, de novo, as pessoas olham o propósito como finalístico. Mas não é. Se você pensar que todas as etapas da sua vida te trouxeram um conhecimento, te trouxeram mais uma tábua nessa construção, mais uma peça desse quebra-cabeça, então significa que cada local que você passou, cada pessoa que você conectou, inclusive cada decepção que você teve, faz parte do seu propósito. Porque em alguma etapa ela te ajudou a aprender alguma coisa para que depois você pudesse se tornar melhor para executar ou mais preparado para realizar. Né? Então, assim, eu acho que esse é o que eu consigo trazer, Cadu, que pelo menos nesse primeiro momento é o que me vem. Muito bom, muito bom. E, gente, pegando um gancho que o Rafa falou, a capacidade de Davi de se reinventar e de entender que um ciclo ele iniciava e ele terminava. E aí precisava dele se reinventar para o próximo ciclo. Isso é que a gente hoje, como ser humano, como filhos de Deus, a gente precisa entender. Porque às vezes, Rafa, eu vejo pessoas agarradas num ciclo. Isso aqui eu comecei a fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu só posso fazer isso. Mas existe um propósito maior, existe uma chama, aquela coisa que age no coração da pessoa, mas ela se vê, eu só posso ser advogado, ou eu só posso ser vendedor, ou eu só posso ser isso. Só que cada estação, cada fase da jornada de Davi, ele conseguia extrair o propósito dele, ele conseguia fazer essa construção de propósito. Só antes de passar para a Karina, eu queria que esse cara aqui que está do meu lado aqui falasse, porque ele tem uma história fantástica. Hoje ele executa uma atividade que ele vai falar, mas ele começou de um jeito que não tinha nada a ver com o que ele faz hoje. Mas é muito, muito, muito doido o que Deus fez na vida desse cara aí. Bom, antes eu queria falar um pouquinho aqui, só dar uma introdução aqui que eu peguei da passagem, que é o seguinte: o propósito ele não está na sua profissão, nas coisas que você faz, ele está em você. É isso aí. Está em você. A chama é em você. Exatamente. E Davi era aqui que a passagem nos traz, era o único que não estava lá. Por quê? Sim. Ele estava fazendo algo. Sim. E Davi, nesse movimento de fazer algo, Deus escolheu ele. E Davi faz outras coisas. Mas a gente vê que todas as profissões que você citou, elas fazem o quê? Elas servem. Sim. E qual é o real propósito de um rei? Se não servir seu povo. Boa. Então Davi foi preparado. Vai ser a introdução para que eu vou falar. Já me lembrou aqui de um monte de coisa. Davi foi preparado para servir no campo de batalha.
E me lembra um pouco da minha história. Não que eu esteja me comparando com o Davi, muito pelo contrário, mas toda a minha vida ela foi voltada à engenharia, quando eu escolhi fazer engenharia. Vendo uma família muito humilde, por dizer assim, eu trabalho desde moleque, já fiz muita coisa, já trabalhei em marcenaria, já trabalhei em serralheria, já fiz de tudo um pouco, vendi, enfim. E eu sempre entendi que a nossa vida, ela é movimento. E se você não se movimenta agora, não espere que algo aconteça amanhã, porque só existe agora. Sim. Amanhã não tem como você fazer nada. Ontem também não tem. E o que acontece? Nessas indas e vindas, muitas vezes eu me perguntei, e perguntei a Deus, eu questionei muito a Deus, se eu ia descobrir aquela coisa que fazia meu coração pegar fogo, mas mal sabia eu que meu coração já pegava fogo em tudo que eu fazia, porque tudo que eu fazia me preparava para o que eu faço hoje, e o que eu faço hoje me prepara para o que eu vou fazer algum dia. Muito bom. Agora, a grande questão, acredito eu, é você estar disponível e em movimento. Agora, fala pro pessoal que tá assistindo aí o que você faz hoje, que eu sei beleza? Você me preparou. Beleza, introdução foi top. Agora me conta aí, senão... Bom, vamos lá. Hoje eu tenho uma empresa de marketing e vendas com 2 sócios, Renan e Alexandre, pessoas fantásticas também. Eu sou estrategista de dados. Basicamente, a gente analisa tudo que está envolto ali da pessoa ou do negócio para traçar novas estratégias, validar elas e ser mais assertivo. Né? Basicamente é isso. Mas eu sou formado em engenharia mecânica, tenho 2 cursos técnicos, sou eletricista industrial. Tem mais um monte de coisa. Olha só, eu tenho que falar isso. Olha como é importante. Sem você ter estratégia, você não consegue fazer as pontuações corretas e aplicar o que é correto, tanto de verba, tráfego e um monte de coisa, correto? Correto. E aí, é bem isso. Ou seja, ele passou por uma história e essa história de vida o preparou para frente a todos os desafios que viveu, chegar e viver hoje. Sim. E eu acredito que hoje você deva estar vivendo o melhor momento da sua vida. Com certeza. E não pelo que você ganha, mas sim pela pessoa que você está se tornando e quem você vem se descobrindo. Sim. Se tivesse te tirado daquele momento que você viveu lá atrás, em que você tinha aspirações, sonhos e um monte de desejos, e te colocasse exatamente onde você está hoje, só fazendo assim, ó, blum, como que você acha que seria a tua reação? Bom, não seria nada do que é hoje justamente porque hoje eu vejo como a vida é perspectiva. Então, a perspectiva que eu tenho sobre a vida eu fui preparado para estar onde eu estou hoje. Se fosse antes, eu não estaria onde eu estou hoje, porque eu não estava preparado. E pegando o gancho do que o Rafael falou, tudo faz parte de uma construção. É isso Nada é em vão, nada é por acaso, tudo faz parte de uma grande construção. Manda lá, Karina. Não, aproveitando até a introdução que ele fez, mas eu vou fazer só um complemento assim da minha experiência pessoal. Eu acredito, vou um pouco mais além, que o propósito está em Deus. Quando eu aprendi isso, que o propósito é sobre Deus e não sobre mim, eu parei de me frustrar. Porque eu vejo que acontece com muitas pessoas, aconteceu comigo, acontece com muita gente que está ao meu redor, de que, qual é o meu propósito? Se eu não estou nessa terra aqui para que entre em crise, entendeu? Então, assim, antes, com o meu conceito super, até porque eu era um pouco mais afastada da intimidade com Deus, é comum a gente aprender a dar desculpas e dizer, ai, Deus tem os seus preferidos. Sim. Só que, na verdade, Deus tem seus íntimos. Sim. Assim como a disponibilidade para poder fazer, até porque Deus não chamou ninguém ali para ser exaltado que estava parado, todo mundo estava trabalhando, todas as pessoas que foram honradas na Bíblia, elas estavam trabalhando. Então, eu acredito que isso, essa disponibilidade de estar ali disposto para fazer a obra, não só de Deus, mas também de servir, é um dos critérios. Só puxando um gancho, porque quando você estava falando de Davi, não vou sair do contexto, eu prometo, mas é um insight interessante que dá até para trazer para a mesa, que é sobre Esther. Esther também, íntima de Deus,
eu estava lendo esses dias e isso aqui me tocou, que diz bem assim, ela chegou na posição de honra para servir o seu povo, que foi exatamente o que vocês disseram, e em um determinado capítulo, que acho que é Esther 4, versículo 14, diz assim, se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você não tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Então, assim, eu acredito fielmente de que Deus, ele coloca pessoas, mas que ele também tira para selecionar, porque tem pessoas que não podem acessar aquilo que você vai receber dele. E as posições de honra que Deus te coloca é justamente para isso, para ele te preparar e para quando você chegar no momento que tem que ser, ele vai te guiar e, sobretudo, fé. Porque eu acho que quando a gente se desprende do nosso ego para se reinventar, a gente está falando, sobretudo, de fé. Por isso que eu acredito que o propósito é sobre Deus e não sobre nós. Muito bom, muito bom. Gente, uma coisa que a Karina falou que eu acho fantástico é porque hoje o mundo ele traz uma ideia, e por muito tempo eu lembro que eu até acreditei nisso também, que humildade tem a ver com você cumprimentar os outros, falar com todo mundo, se vestir de forma humilde, tudo, tal, aquela coisa toda. Só que eu vejo que, sobre aquilo que eu tenho aprendido hoje, aquilo que eu tenho vivenciado, humildade tem mais a ver com a capacidade minha de estar aberto ao novo, de me reinventar, de não ficar preso a dogmas que às vezes não vão fazer sentido para um novo tempo da minha vida. E simplesmente, como o João Lucas falou, de estar em movimento. Então, quando eu permito estar em movimento e permitir que nesse movimento eu me reinvente, eu me aproprio do novo, me aproprio daquilo que Deus está fazendo agora, eu vejo que isso tem a ver com humildade. Isso tem a ver com que, de fato, a gente seja humilde. Não aquela característica assim, a pessoa é bonzinha, pô, a Karina é muito humilde porque ela cumprimenta todo mundo, ela fala com todo mundo, ela dá oi e tal, tchau. Isso eu acredito que até faça parte. Eu acho que o que não faz parte, principalmente, de forma alguma quero invalidar a tua fala, não é isso, mas é aquilo da humildade estar vinculado a não se ter dinheiro, sem procurar palavras para falar, né? Eu acho que você tratar bem as pessoas, eu acho que sim faz parte da humildade, porque uma das grandes características que como você vê uma pessoa é o seguinte, quando você vê uma pessoa tratando muito bem quem está acima dela e ela não trata bem quem está abaixo, você sim vê quais são os valores naquele contexto da pessoa, porque se aquele cara que está acima estivesse abaixo, então ele não o trataria bem? São os princípios, né? Exato, são princípios. Valores e princípios têm um peso inenarrável, ou seja, ele tem uma característica fundamental para que a pessoa consiga, e inclusive isso daqui está no livro. Olha só, Saul disse aos servos, né, lá na parte 17. Saúl disse aos servos, procure um bom músico e traga-no, né? E os seus servos disse, olha, conheço um dos filhos de Jessé, de Belém. Ele sabe tocar harpa, ou seja, Deus já tinha feito um contexto. E esse contexto era de um espírito que assolava Saul. E aí ele sabia que uma das habilidades de Davi era tocar harpa. Tá entendendo? A harpinha servia. Ou seja, uma das coisas que você aprendeu na vida vai ser utilizada. E aí, um dos filhos, então aí ele chega, ele é um guerreiro valente, prudente no falar e de boa aparência. Veja bem, ele está falando que o cara toca harpa, mas ele é guerreiro, valente. Ou seja, ele tem ousadia. Prudente no falar, ele é sábio. E ainda ele tem uma boa aparência. Ele, além de levar a palavra, ele consegue se relacionar no ambiente. Além do mais, o Senhor está com ele. É uma característica única. Você consegue entender como é fundamental? Não basta você ter apenas uma modalidade, uma característica. Você tem que ser completo porque você é por si só. Então você não pode se fundamentar só nas coisas que te enraizam e que te fazem, em teoria, forte. Você tem que estabelecer valores e princípios para que você possa ir à frente de onde você está. E aí eu vou tomar a liberdade de falar. Cara, em 2008, eu vendia automóveis pela Chevrolet.
Eu vendia, e aí isso foi para 2009, 2010, e eu atendia as pessoas com uma característica tão única e exclusiva que fazia com que as pessoas me recomendassem para outras pessoas. E aí eu atendi um grupo de bancários. Veja, eu já estudava mercado financeiro desde 2008. Eu já havia tido contato. Na modalidade da concessionária, eu já tinha um vínculo com a FNAI, que a parte de faturamento fazia defesa, um monte de coisa que era da área financeira. Mas eu não imaginava que eu iria trabalhar com o mercado financeiro. Eu imaginava que um dia eu ia operar, fazer alguma coisa. E aí o que acontece? Você exerce uma atividade e oferece algo tão bem, tão além, tão tocando a harpinha. Olha só, presta atenção. Você oferece algo tocando a harpinha que alguém vai te chamar naquela hora necessária. E aí eu fui convidado por isso para trabalhar no mercado. E aí eu me lembro como hoje, quando eu vi, eu estava trabalhando num banco multinacional. Então, assim, a característica do que você faz hoje, você utilizar ou não no futuro, não é a tua posição que você está, mas é o que você deseja fazer com aquilo que você faz hoje e você vai utilizar. E sabe por quê, Áquila? Por uma frase que a gente ouve muito, o óbvio, precisa ser dito. Entendeu? Cara, Eu costumo Frase de Cissa Marques, inclusive. eu quero pegar um gancho aqui. Fala aí. Tive um baita insight aqui agora. Uou, vamos Olha lá. só. Ih, lá vem. Na passagem ele fala o seguinte, Deus fala assim, eu não julgo pela aparência, mas eu julgo pelo coração. Boa. Fazendo um gancho do que o próprio João falou, eu imaginaria que a aparência é o que nós temos aqui hoje. Coração é sobre tudo que a gente vivenciou. Então eu quero até propor um exercício aqui, ao vivo, assim, para a gente poder fazer. O João já começou fazendo o exercício, mas eu acho que talvez se ele puder, ele vai fazer de novo, porque eu acho que agora a gente vai entrar numa outra perspectiva aqui. Se eu perguntar para você, Fred, quem é você ou quem é o Fred, você vai falar assim, o Fred, eu sou Fred, sou advogado, sou formado em Direito. É meio que tipo assim, você me fala quem é você hoje, a sua aparência. Se eu perguntar para você quem é Fred sob os olhos de Deus, você vai me contar assim, eu sou nascido em Vitória, eu tive pais que talvez tenham se separado, eu fui vendedor de loja, entendeu? A jornada. É isso aí. Então, tipo assim, até porque o Fred não falou até agora, eu queria dar uma oportunidade para ele. Ele também vai fazer isso. Hoje eu tô mais do que aprendendo aqui. Não, mas eu queria que você começasse fazendo isso e depois cada um de nós fazer esse exercício. Como seria assim, cara, não é quem você é, a aparência. Eu sou o João, hoje eu sou marketing estrategista. Não. Eu venho de uma família humilde, eu fiz engenharia, eu passei por isso, passei por aquilo. Como se fossem pontos chaves da nossa trajetória e que talvez, inclusive, possam mostrar pra gente como que foram deixadas as pistas ou os indícios ou os dons ou os potenciais sobre quem nós viríamos e ainda vamos vir a nos tornar. Tá? Então, Fred, com a palavra você. Obrigado. Assim, para começar, eu acho que os pontos que a gente está falando aqui, a gente pode tirar, assim, que a gente está discutindo de percurso, tempo, objetivos, perseverança, fé, e assim, esses pontos estão todos interligados. A gente fica muito na ânsia de ter a resposta, né? De chegar lá onde que a gente quer chegar, construir uma linha reta e subir e vai ser tudo planejado como eu fiz. Assim, a linha não vai ser reta. A linha vai ser tortuosa. Conta a sua linha tortuosa pra galera. Fala quem é pra o nós. Fred aos olhos de Deus. Apresenta. E aí, então, o que eu tenho para dizer? Os pontos você não liga agora. Você não consegue enxergar por que você está passando por aquilo. Mas depois que você passa, que você começa a fazer as ligações, né, dos pontos, por que você teve aquilo. Eu tive uma vida bem tranquila com meus pais. Meus pais sempre foram casados. Eu nasci. Só que uma coisa que eu tive muito deles foi princípio. Então, assim, quem é o Fred? É um cara que teve princípios. Sabe aquela coisa da mãe falar pra você... você não é igual a todo mundo, né, meu filho? Você tem que... As coisas mudam, mas os princípios continuam os mesmos. Então, eu fui muito nessa base. Algum tempo eu não acreditava nisso, né? Quando você é adolescente, as coisas, você fala assim, minha mãe não quer saber, os tempos estão mudando, são outros, né? Não sei por que eu tenho que fazer isso. Mas eu descobri, né, depois de mais velho, que esses princípios são necessários. O Áquila falou, as coisas vão mudando, vão trazendo novas, mas você vai mantendo os princípios. Então, assim, eu fui esse cara que nasceu
uma família boa, uma família de classe média. Tive educação, tive ensino, passei alguns percalços, né? Desviei algumas vezes das rotas. E hoje, olhando para trás, eu vejo que muitos foram se ligando. Os pontos estão se ligando, os pontos estão trazendo. Aquela trajetória que eu botei lá no início, eu vou ser um cara com 30 anos, vou estar milionário, eu vou estar isso, vou estar formado, fazendo isso. Cara, quando chegou hoje, 37, não aconteceu a maioria das coisas que eu planejei, gente. Cadê a parte que você fala casado, bicho? Aguardando. Aguardando. Não tem mais como escapar. É isso aí. Esse ano vem. Esse ano vem, gente. Finge surpresa. Gostou, né? Então, essa parte do casamento também foi uma coisa que eu, assim, sempre corri muito, mas eu planejei uma certa época casar. E não saiu como esperado. Então, mas assim, eu tive os meus relacionamentos, eu entendi que cada relacionamento veio pra me construir pra este momento. Olha isso. Esse é o quê? Já recebeu Cadê o Power anel? Plus aí na Cadê o anel? Viu como é que foi forte? Esse é o corte, pessoal. A gente tem que saber o momento. Ele tava esperando o momento pra brilhar. Pra brilhar. Isso aí. Eu tô achando que a Karina meio que incentivou essa vinda, hein? Percebe, né? Mas, É isso aí. Já pensou se agora no meio do podcast Já rola um pensou? pedido? Ai, Cadê música de fundo? Não, gente, isso é mais que certo já. Mas assim, voltando a isso, então, passaram-se muitas coisas na minha vida, mesmo tudo hoje eu olho pra trás, ainda que foram coisas muito supérfluas, muito Boa. pequenas que aconteceram ali, dificuldades, mas construíram esse cara que precisou chegar. O Aquila conhece um pouquinho da minha Sim. história, sabe que nos últimos anos aí eu passei meio conturbado, perdido, e engraçado, a Conexão fez parte disso. Massa. Conexão Muito legal isso. fez parte disso de construir mais a minha personalidade, trazer mais os princípios e me encontrar. Eu tenho que falar. Você sempre tem que falar. Cara, faz parte. Eu faz tenho que parte. falar. Quando eu falo que a minha história ela é parecida com a do Rafa naquele contexto lá que a galera, né? Tá vendo, é verdade. Olha só, mas no dia que nós fizemos aquele box em que você contou um pouco da tua história, cara, que Eu lembro, incrível eu ia foi. falar- Eu eu me ia emocionei. falar isso, velho. Cara, eu me ia falar arrepiei. isso, Ó, na aí, ó. moral, velho. Pô, foi top demais, Gente, cara. o box, só pra quem não Que sabe, isso? é o encontro de homens que a gente faz. A gente já falou aqui dele em um episódio aí atrás, você procura aí que você acha. Mas eu ia falar isso, na hora que inclusive o Rafael passou a palavra pro Fred, eu ia já fazer essa pergunta, porque pra mim o Fred, assim, também é uma pessoa que soube se reinventar. É isso aí. E eu acho que isso, Rafa, é o mais importante, porque a gente não pode ficar estacionado na nossa dor. É isso A gente aí. não pode ficar estacionado no nosso trauma. A gente não pode ficar estacionado aquilo na nossa promessa ou na nossa expectativa. Porque quando a gente é criança, eu tô todo arrepiado aqui, vou falar igual o Cadu, mas quando a gente era criança, devido à nossa dor, devido ao nosso ambiente, a gente criou dentro da gente um plano infalível para sair daquilo. E esse plano infalível nem sempre é nos 30 anos. Nem sempre ele vai ser nos 35, ou ele no não vai nosso ser, tempo. não vai ser nos 28 ou no 27, mas uma coisa é real. Quando eu decido ficar em movimento, quando eu decido entender que o movimento ele faz parte do processo e o movimento não necessariamente é eu fazer tudo, mas é fazer o que me cabe para aquela estação, para aquele momento, para aquela realidade e ter humildade para reconhecer que hoje eu posso ser um gerente de banco, mas amanhã eu posso ser simplesmente um vendedor. E tá tudo bem, porque a posição ela constrói o meu propósito. A posição ela vai ditar, vai permitir eu viver esse propósito. Então, quando eu entendo isso, cara, eu vivo uma vida mais leve. E isso é humildade para mim. É você entender isso, entender esse processo, aonde começa, aonde termina, não ficar agarrado com nada. E esse cara aqui, ele é brilhante, porque eu conheço sim a história dele e esse ano sai o casamento, né? sabe o que é interessante? É que, tipo assim, eu posso falar, obviamente, porque pela convivência,
Mas uma das coisas que mudou, aí eu já me coloco na situação, porque eu e Fred, além de sermos parceiros na vida, a gente é parceiro de negócios e tudo mais, foi na situação de que a gente precisou se expor nos ambientes certos. Conexão foi um dos pontos em que a gente viu a necessidade de alimentar o nosso pilar espiritual. Sim. Mas estar no ambiente certo nos trouxe pessoas certas. Sim. Até para estarmos aqui numa oportunidade como essa, por exemplo, agregando ainda mais na vida de outras pessoas. Sim. Isso Então, aí. assim, claro, partiu de uma decisão que previamente ele fez, né, de escolher um relacionamento. Poderia ser eu ou outra pessoa, mas ele escolheu estar em um relacionamento. E isso foi uma das decisões. Não tomar decisão também é uma decisão, então eu acho que você está o tempo todo tomando decisões, principalmente sobre permanecer em lugares e em situações. Entendeu? Então, um exemplo, já puxando o gancho, que eu sei que vocês vão perguntar quem é Karina e tudo mais. Se eu fosse me definir... Não quero que você... Não. Os olhos de Deus. Viu como é que é Não, difícil? Não é definir. Difícil, eu tenho muito... Olha só, definição, vou fazer um adendo aqui antes de você falar. Definição por si só é limitante. Ah, tudo bem, concordo. Então lembra do seguinte, definido é a sua aparência. Sim. Mesmo aos olhos de Deus, você não é uma definição. Se eu fosse Você é me um descrever. Você é fluida. É isso que a gente quer, você é uma história. Então Sim. assim, quem é essa história que tem esta aparência e este Sim. nome, Karina, aos olhos de Deus? Essa história, eu só tô fazendo esse recorte, porque, por exemplo, o Fred falou, mas o Fred não falou, ele foi limitado. Foi limitado. Ele podia ter explorado mais. Porque Mais exposta. um então, detalhe que eu quero só expor mais. deixar claro é o seguinte, você falou, minha vida teve uma época que foi bagunçada e o Conexão me ajudou muito. Se a gente tivesse extrapolado um pouco mais nisso, a demonstração clara ia ser o Sim. seguinte, foi necessário que a sua vida fosse bagunçada para você escolher o Conexão. Veja, Perfeitamente. e ao escolher o Conexão, ajudar nessa construção que você fez para então hoje você ser apresentado a Karina. Então assim, veja como que a decepção foi a base para te colocar em movimento de escolha, e aí tem o mérito seu Tirar de da zona de escolher e... conforto. Exatamente. Eu acho que uma das melhores formas de se tirar da zona de conforto é você tá passando por uma situação que precisa te engrandecer. Karina, cara. então agora vamos voltar. Vamos. Já que você falou que a gente ia fazer essa pergunta, eu vou fazer, Karina, Diga-me. quem é você não definida, Ok. mas essa história fluida e existencial que aqui está à nossa frente, aos olhos de Deus? Aos olhos de Deus, filha, sobretudo, com os meus erros, com os meus acertos e tentando sempre encontrar os seus inúmeros propósitos. Hoje, ligando todos os pontos da minha história, da minha trajetória, também vim de várias formações. Hoje eu também tenho uma agência de marketing, mas já formei em várias outras coisas também. E Conta pra gente. conta. Dá tudo detalhe. Olha, eu me formei nisso, depois me formei bem. naquilo. Não, vamos começar do começo, porque eu sei que criança que é onde forma todo o mindset. Então, vamos lá. Bom, não vim de uma família estruturada como a do Fred. Não vim de uma família assim mesmo, definitivamente. Mas, apesar da criação ainda mais simples, eu também tive os meus princípios. Hoje, trabalhando tudo aquilo que eu precisei passar, entendi que perdão diz sobre mim. Então, eu aprendi a perdoar pais do que aconteceram comigo e que isso, com certeza, me libertou de várias outras situações. Hoje eu acredito que eu só consegui um relacionamento direito, óbvio, já tinha me relacionado há 8 anos atrás, mas a partir do momento que eu perdoei, por exemplo, meu pai, de situações que passaram. Então, é uma situação que eu acredito que muita gente vai se identificar, então é interessante eu trazer. Hoje, na minha vida profissional, hoje eu vejo que tudo aquilo que eu faço profissionalmente vem da consolidação da identidade minha. Quais são os meus princípios? Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que eu entendo mais as minhas vulnerabilidades. Estamos cavando. Não, Fred, de cavar, não tem problema não. Vai que vai sair. Não tem problema não. Eu entendo muito mais as minhas vulnerabilidades. Hoje eu entendo muito mais as minhas fraquezas. Eu sei
hoje identificar os gatilhos que me levam a situações e gatilhos que me tiram de outras situações. Então, isso é interessante, por quê? Porque, como eu falei, você escolher estar com pessoas em ambientes é um trabalho que, por exemplo, hoje eu e Fred fazemos isso juntos. A gente tem hoje esse benefício de se completar nesse sentido. Então, hoje ele tem, claro, a liberdade de chegar para mim e falar, olha, não tá legal desse jeito, e enfim, e eu tenho a liberdade de falar isso com ele, tanto que a gente tem aí todos os nossos negócios juntos. Então, hoje a Karina, acima de tudo, apesar de muito aparentemente racional, Fred sabe, eu tenho um pingo de digamos assim, não digo emocional no sentido de drama ou de sentimento, mas no sentido principalmente no que tange a pessoas. Então, eu sou uma pessoa que amo me relacionar com pessoas, acima de tudo. Fala que você não se apaixonaria. Fala sério. Não se apaixonaria. Eu não posso falar isso que eu tenho namorado. Gente, problema pra mim e pra você. Eu tô vendo, Mulher dessa, cara. eu tô vendo pedido aqui daqui a pouquinho, hein? Não, eu tô vendo Cadu, também. tem que lembrar o cara aqui que eu só não tenho aliança no dedo. Tá faltando, viu? Mas pode deixar que a gente vai Calma, incentivar tem- bastante de cada isso, vez. tá? Vocês Agora, já trouxeram ela aqui? Só colocar Olha uma só. coisa, olha que legal. Você vê que, por razões distintas, a Karina fala o seguinte: olha, eu não vim de uma família estruturada. Ela fala, eu fiz muitos cursos. Então, veja, por que eu tô fazendo esse exercício e trazendo esses comentários depois? Eu acho que é importante as pessoas perceberem isso. O Fred, apesar de vir de uma família bem estruturada no seu início de vida, o que poderia dar a falsa expectativa de que a minha vida vai ser estruturada, de que eu vou completar tudo direitinho, de que aos 30 anos eu vou ser milionário, eu vou casar e vou ter família. Olha só, Ele era Não o Ken, leva- ele era o Ken da Barbie. Minha casca tá ajudando Era o Ken gente. da Barbie. Exato. Tava tudo Então, feito, tipo assim, tudo certo. a projeção que você tinha é essa, e justamente ao isso vir se desmontando em algum momento específico, é o que faz você vir para o Conexão, o que te edifica de dentro para fora e permite que do lado de fora você tivesse a realização daquilo que você por dentro tanto ansiava. Sim. Do lado dela, olha como é que já é outra proporção, inícios completamente diferentes. Família não tão estruturada, para não dizer desestruturada. Quando ela fala que figura do pai, então assim, existe a figura de mágoa, ok? Depois a questão que ela fala assim, eu fiz um monte de cursos. Fazer um monte de cursos é a busca constante por se realizar. Tá um buraco, Que né? podem estar ligados à questão do eu preciso ser aprovado, ou eu gostaria que os outros me dissessem aquilo que eu não ouvi do meu pai, ou eu quero mostrar que eu sou boa. E isso talvez, olha que loucura, às vezes, justamente pelo seu pai ter uma relação conflituosa, é como se todas as outras pessoas, entre aspas, isso que o Cadu falou, preenchessem o vácuo da figura do pai de uma aprovação, que em última escala dizia pra você assim, olha, você é boa no que você faz. E é justamente, vamos dizer assim, às vezes é quase aquela conexão assim, justamente pelos problemas que você teve, é que você foi tão fera. Porque enquanto os outros do Paz e Amor estavam tipo assim, eu tô fazendo aqui, tá bom e tal, e o pai, nossa, que bacana, tapinha nas costas. Talvez você, justamente por tudo que você passou, fale assim, cara, eu preciso rasgar aqui. Porque se eu fizer o básico bom, ainda assim não vai ser o bastante. É Algo exatamente maior, isso. tá ligado? Então, assim, eu tô falando isso pra e trazendo essa contextualização para as pessoas verem assim, quem tá em casa. Cara, não importa qual foi a sua trajetória. Veja que pessoas vindas de bases completamente distintas hoje se completam. E de uma forma que, pela própria forma de vocês brincarem, é nítida. O cara apaixonado, mas no sentido de admiração. E você Isso aí, apaixonada cara. no sentido de, tipo assim, de colaboração. Sim, sim. Pô, isso é um puto. Desculpa, palavreado. Isso é um baita de um, isso é um baita de um casalzão, assim. Os potenciais de realização de vocês são muito grandes. Então, eu queria só fazer as pontuações. E eu acho. Rafael, você não sabe a estrada que foi para os dois chegarem nesse ponto. É, interessante. Mas é esse é o Ali é para um outro podcast. Esse é o- E eu, Esse é o eu ponto, acho, irmão. eu acho isso importante. esse é o Eu acho isso importante falar, pegar um gancho do Rafa, porque quando a gente fala sobre se reinventar, é sobre você também não ficar escorado no seu ambiente. Exemplo, vim de família bem estruturada, bem de Sim. vida, então só vou me relacionar com pessoas bem estruturadas, bem de vida e tal. É esse nicho aqui que eu tenho que me estruturar. Aquela, você sabe o mais louco que é, gente? Eu vim de uma família onde meu pai é completamente ateu, Aham. minha mãe é católica, mas não exerceu por conta da influência do pai. E eu também fui, assim, um cara meio agnóstico. Não Sim, acreditava, mas não influenciado. Com aquela liberdade que deixa o meu filho que escolhe. o que Isso. queira. Mas eu não tinha essa proximidade com Deus. É absurdo o que aconteceu nos últimos anos comigo, essa proximidade que aconteceu.
E que de dentro desse livro, principal livro, né, da nossa vida, a Bíblia, o que me ensinou, eu poderia ter cortado o caminho desde cedo, até tivesse visto, mas o que me ensinou, e aí que eu te falo, o mais louco é isso, a mudança que aconteceu. Saiu de um cara que não acreditava para começar a crer hoje. Sim. Olha que mudança, que Então, renovação. todo dia, bom dia, Deus, bom dia, Deus, vida. bom dia, Tinha vida. que acreditar em Eu Deus sei de uma isso aí, forma. eles fazem isso todos os dias mesmo. E assim, olha que doideira. Ele estava aberto e se Ah, sim. reinventou e conectou com o propósito. A gente não pode ficar preso. E, gente, me dá uma raiva, porque às vezes eu vejo pessoa presa ao eu não vou falar, não vou xingar, não. Mas porque eu chego e me dá uma ira, porque você vê a pessoa com grande potencial, mas é porque eu lido com isso diariamente. Eu converso com pessoas diariamente. Pessoas. Então aproveita e conta quem é o Áquila aí. Sim, sim. O Áquila, vamos lá. O Áquila. É, fervoroso. Manda ver O agora. Áquila, você gosta, né? Bom, o Áquila, cara. O Áquila veio de Muniz Freire, uma cidade interiorana do Espírito Santo. Filho de um pai que foi pedreiro. Morreu, eu perdi meu pai com uns 10 anos de idade. Uma mãe que foi e é ainda professora. Batalhou muito para sustentar os seus filhos. Graças a Deus, assim, minha mãe nunca deixou faltar nada dentro de casa. A gente teve sempre as coisas, mas foi com muita cumplicidade ali dentro de casa. E o Áquila, ele aprendeu a amar pessoas porque ele via a sua mãe amar pessoas. Eu lembro que Natal a gente chegava em casa, no início eu ficava meio revoltado, que chegava em casa Natal, Páscoa, minha mãe levava os alunos dela mais humildes lá pra casa, e eu falava assim, pô, vai comer meus negócios, tudo. Já tem pouco. Assim, já tem pouco, tá? Gente, caixa de bombom na época, vocês lembram o que era uma caixa de bombom, né? Aí minha mãe vinha com a caixa de bombom, agora você pode dividir pra todo mundo, tá? Tipo, ela super feliz que você ia dividir. Aí sobrava um bombom Caribe pra você. Só pegava Exatamente. um serenata, né? Exatamente. Aí Exatamente. Pô. Era a prova. Mas, cara, eu até falei isso no meu aniversário lá no Ponto de Conexão, porque a faculdade que eu tive veio dela, veio da minha origem. Sabe, eu não posso descaracterizar a minha origem, eu não posso descaracterizar o processo que a minha origem ensinou. O Áquila, antes de ser terapeuta, antes de ser fundador de movimento que conecta pessoas com Deus, já cuidou de idosos dentro de casa, já trabalhou como cuidador sendo enfermeiro, já rodou, já fez Uber, então já se reinventou para cada processo. Mas eu entendi, e uma coisa que eu me admiro, sabe? Não é vaidade não, mas eu admiro na minha história sobre essa coragem de acreditar naquilo que queima no meu coração. O que queima no meu coração é conectar pessoas com pessoas, pessoas com Deus. Então, se eu vou ter que estar, às vezes, gerenciando algo ou servindo pessoas em algo que às vezes não é tão relevante, mas que eu vou ter a oportunidade de conectar pessoas com pessoas, pessoas com Deus, o Áquila vai fazer isso. É disso que eu tô falando. Eu não sabia que ele tinha sido Uber, não. Você sabia? Já fui o Uber, brother. Já panfletei? Agora, Fui Uber. agora que as pessoas estão botando na rede, agora vocês estão entendendo o exercício. Já fui motorista de aplicativo. É disso que eu tô falando. Vamos fazer um outro podcast que é isso. Vamos. Agora vocês entenderam a dinâmica. Eu panfletei. Qual é a importância de se falar isso? Eu quero passar a palavra pro João, acho que ele também vai ter que contribuir, o Cadu, todo mundo quer falar, acho que eu também vou compartilhar. Mas o bonito disso é exatamente o seguinte: as pessoas que te admiram hoje, muitas vezes elas não têm ideia da sua trajetória. Ao você revelar que você foi o cara que fez Uber, talvez para aquele cara, com todo respeito, que tá ferrado e tem vergonha na cabeça dele de fazer Uber, esse cara talvez vai se libertar e vai entender assim, cara, eu preciso botar comida na mesa. Então, se o Áquila, que na cabeça do cara às vezes é isso, se o Áquila, que eu respeito e admiro, fez, então eu vou fazer. Se a Karina fez panfletagem lá no início, quando tava na faculdade, etc. Cara, por que eu não vou fazer? E aí a pessoa começa a ter a noção de que às vezes as pessoas que você mais admira, ou seja, o Davi, que um dia foi rei, ou antes, já tocou ovelha. Então, assim, ao saber isso, então eu passo a falar o seguinte: então, se um rei tocou ovelha, por que eu não vou tocar? Se um rei foi pra guerra, por que eu não irei? Porque essa é a cabeça, a figura do rei é essa pessoa que eu admiro, que pode estar do seu lado. Sim. Sabe? E saber dessas coisas é o que faz assim, cara, então peraí, então tudo aquilo que eu construí que me inabilita para não me adaptar, não deveria existir. Exato, toca seu barco, vai fazer, né? Então... Bom, rapidinho, só
Bem rapidinho mesmo. No marketing, marketing de conteúdo, a gente tem que, para atrair novas pessoas, né, dentro do seu público-alvo, você ou fala da dor ou fala do desejo. E é uma chamada aqui para todo mundo. Faça com que sua dor, ressignifique sua dor para que ela seja o seu maior depoimento para trazer pessoas, porque elas vão se conectar muito com isso. E pegando esse gancho, o João Lucas é um cara que veio de uma família completamente desestruturada. Salve. Meus pais me tiveram com 18 anos, ambos, né? Minha família é bem nova. Minha avó teve minha mãe com 18 anos. E meu pai era dependente químico, ele morreu quando eu tinha 15 anos. Fui criado pela minha avó, minha mãe sempre ali por perto, mas fui criado pela minha avó. E sempre tive que me entender e me conhecer para saber lidar com os problemas que a vida me deu desde novo, desde moleque. E um deles era o meu pai. Meu pai, ele tinha lapsos, né, onde ele ficava bom e onde ele ficava ruim. Teve um Natal, eu tinha uns 8 anos por aí, eu vi meu pai usando droga embaixo da casa onde eu estava comemorando o Natal. E aquilo, para mim, acabou meu Natal. Só que a minha família, ela me instruiu muito bem ao saber lidar com as situações que a vida me apresentava. E João Lucas, ele aprendeu a lidar com as situações que a vida apresentava para ele, dando sempre o melhor que ele podia dar em tudo que ele fazia. Porque eu acho que o universo, ele vai te retribuir, Deus, ele vai te retribuir se você tem a humildade de dar o seu melhor, independente do que você faça. E o que eu já fiz, né? Já trabalhei com meu padrasto numa serralheria, numa marcenaria, já trabalhei numa serralheria. Antes de fazer o que eu faço de fato, né? Eu fui técnico, e antes de ser técnico, que era o que eu tanto queria ser, para poder ascender como engenheiro mecânico que eu tenho de formação, eu fui para Rio das Ostras para ganhar R$50 por dia para fazer qualquer coisa. Eu pintava, era servente de pintor, fui servente de pedreiro, eu tirava coco, limpava coqueiro, limpava cisterna, e eu dava o meu melhor, porque eu sabia que alguma coisa eu iria tirar daquilo ali, porque o João Lucas aprendeu que ele tinha que se virar com o que a vida desse para ele. E minha vida foi essa construção. E essa construção me trouxe a um local que um dia eu nunca imaginei estar, que foi um evento que a gente fez, né, da comunidade Reset, que eu palestrei e pude ser ferramenta de Deus para transformar a vida das pessoas. Então, por muito tempo eu fiquei nessa posição de fazer, e eu tinha que fazer, sim, porque se eu não fizesse, as coisas não aconteceriam. E ascender dessa forma é ver Deus honrando, Deus me honrando, e muito tempo eu também fui descrente, de não acreditar em nada. Era ver Deus me honrando em tudo que eu fazia. E falando assim, tá vendo aquele dia lá, que você ficou até 10 horas da noite fazendo um serão como servente? Não que tenha problema ser servente, muito pelo contrário. A questão é, dê o melhor no que você faz e esteja sempre em movimento. Porque Deus, ele vai te soltar. Uau. Semelhante atrai semelhante. Ali no Isso aí, livro. a média, né, das pessoas. Rafa, você quer você contar aí pra nós? Vou fazer rápido então o meu, pra gente poder não gastar muito tempo. Rafa é um cara que com 4, 5 anos de idade estava numa escola católica também, filhos de pais ali, tranquilo, família típica, né? Pai, mãe, eu, o irmão mais velho e eu. Com 4, 5 anos eu estava na escola apresentando, aí eu lembro disso claramente na minha memória. Tinha um teatro na escola, era o circo. Aí tinha a galera que era, tipo, você lembra aquele negócio da Parmalat? Uma criança que era o leão, uma criança que era não sei o quê, uma criança não sei o quê, era um circo, né? Então tinha o cara que era o palhaço, etc. Tal. Cara, eu era o apresentador. Olha que coisa louca. Respeitável público. Falava pra todas as pessoas, tinha 4, 5 anos, um ginásio lotado. Aí eu tirava uma cartola assim. Tava treinando já. Lembro, 3, 4 anos. Aí você fala assim, porra, será? 8 anos eu fazia natação. No clube de natação, do 8 aos 13, conversava com todo mundo. Sabe qual era o meu apelido? Deputado. Rapaz, olha isso. Olha a doideira. 15 anos, 16 anos, eu vou para um intercâmbio. Chego no intercâmbio lá, isso está na escola católica. Mas eu queria jogar futebol americano. Tinha outra escola lá. Para matricular, $1.300. Eu não ia pedir pro meu pai dinheiro aqui no Brasil. Já tinha pago meu intercâmbio.
Arranjei um jeito de ser patrocinado. Fui lá, conversei com o cara da transportadora, $800. Fui lá, conversei com a pizzaria. Beleza, mas tem que trabalhar domingo. Não, show de bola. Me dá aqui mais 500, pronto. Comecei a jogar futebol americano. Assim foi. 17 anos, fazer faculdade. Aí meu pai falava assim, mas o que você quer ser? Falei, ou eu vou fazer direito, vou ser juiz, ou vou fazer administração e vou ter minha própria empresa, ou vou ser político. Esquece político, isso é coisa de vagabundo. Então tá bom, eu fui lá, fiz direito, aí depois fiz engenharia, abri a minha empresa, né? E traduzindo pro lado de cá agora, ainda ano passado concorri a deputado estadual. Então assim, cara, todas essas etapas me ajudaram muito. Com 18 anos eu fui trabalhar no Shopping Vitória de vendedor. E o 19, num outro intercâmbio que eu fiz, eu ajudava a limpar taco de golfe, cuidava de filho dos outros, servia a mesa. Então, tipo assim, todas essas coisas, hoje quando eu olho pra trás, eu falo, cara, eu absolutamente passei e fiz muita coisa. Nesse negócio de golfe, tinha dia que eu engraxava sapato dos caras que jogavam golfe. Lá nos Estados Unidos, então o cara me dava $20. Quando você para pra pensar a ideia de engraxar sapato, hoje olhando aqui pro Brasil, é uma das coisas mais simples que tem pra fazer. O lance que você falou do servente, né? Você vê aquele cara na rua ali. Cara, em momento nenhum eu me sinto mal com isso. Todos eu me sinto tão bem no aspecto seguinte, meu irmão, aonde eu estava, eu fiz o que dava pra fazer, pra poder ter o melhor resultado possível. E nem, eu vou ser sincero, nem fazia pensando assim, eu vou ganhar 50 doleta não. Porque já fazia a conversão, né? Falei, pô, 100 conto pra engraxar um sapatinho aqui, tá top, né? Mas era sempre pensando assim, brother, esse cara vai chegar aqui, ele vai olhar esse sapato, juro, esse sapato vai ser como se eu estivesse fazendo um sapato pra mim. Dava aquela limpada. Então assim, todas essas coisas, hoje eu olho, até na questão política, como é que você vai fazer política pública sem saber o que as pessoas passam? Então ter passado por tantas coisas, às vezes hoje, você falou o dom da comunicação, me permite, através da comunicação e tendo vivenciado múltiplas coisas, para um cara que é novo, fiz direito, fiz engenharia, tem empresa, tornei diretor de sindicato, diretor de federação, presidente de associação de empresários. Aí você fala assim, nossa, bicho, mas quando você vai parar? Passei pelo poder público em São Paulo. Fala, pô, cara maluco. Passei em bolsa de estudos dos Estados Unidos. Porra, pra que esse tanto de coisa? Mas todas essas coisas são somatórias. É isso aí. Do que eu não sei. Do que tá por vir, eu tenho 100 anos aqui, então o que Mas der pra essa é realizar, a- nós vamos fazer. Essa é Agora, a harpa. exatamente. Mas, Essa é uma mas patinha. então, se você parar e olhar hoje o resultado do homem que você é, hoje você consegue conectar aqueles pontos lá atrás. isso aí. É o homem que fez você hoje. Exatamente. Aquilo tudo que você É fez isso lá aí. atrás é o resultado do cara E não que é tem hoje. tempo ruim. Então, assim, hoje eu faço essa leitura. Então, sem definição, cara, não tem por que definir. Mas o Rafael é todas essas figuras englobadas hoje. Então, o cara que vê o cara falando hoje, cara, falei pra caramba, mas também tem muita gente que tentou me calar. Né? Todo mundo fala assim, pô, mas você tem umas ideias boas. É, meu irmão, porque eu já fiz muita doideira assim de. E também, então, eu acho que era isso que eu queria só dar uma agilizada, Boa, Cadu, boa. pra servir pra você aí. Cara, eu acho que, sei lá, eu já tive mais de 20 ocupações profissionais. Eu acho que o mais importante delas é me tornar marido e pai. E eu tenho que entender que honrar as pessoas, né? Que eu aprendi a isso. E, inclusive, de tudo que for falar, não vou ficar comentando, né? Só para você entender, né? Você que está do outro lado aí, eu hoje tenho 2 graduações, 2 pós-graduações, sou empresário, mas nem sempre foi assim. Eu já tive que ajudar amigos a vender as verduras para poder brincar com eles. Tive um momento difícil da minha vida pelos meus pais, por um aspecto financeiro. Passei por coisas não tão fortes como você, né? Mas eu acho que ficava mais pro lado aqui da Karina. E tive um momento que fui calado. Eu acho que é uma somatória e a gente nunca se alia às pessoas à toa. Mas o mais importante que eu entendi e aprendi na vida é que você deve honrar as pessoas que estão com você. E você nunca pode ficar muito tempo num único lugar. Se você está predisposto a pagar o preço de aprender, aprenda rápido, coloque intensidade, desejo ardente, faça queimar o seu coração através dos seus olhos para que as pessoas vejam um brilho diferente. Eu tenho que falar uma coisa, cara, que quando eu vendia carros, era um executivo de vendas, eu cheguei a ser 2º lugar a nível Brasil de vendas, eu orava por cada carro quando ia sair. Ninguém fazia aquilo. Ninguém. E eu não sabia que eu ia pregar, que eu ia falar, que ia fazer nada. Eu só sabia que eu estava dando o meu melhor ali. E eu queria que aquela pessoa saísse de lá entendendo que ela estava realizando um sonho. Aquilo não era uma estratégia de venda, era só eu colocando o coração na frente de tudo. Mas eu peço assim 1 minuto para eu ler uma coisa que eu tenho que honrar a minha esposa, que ela é maravilhosa. Ela fez um texto aqui que uma parte dele
é o seguinte, é importantíssimo que nós tenhamos entendimento do que Jesus nos ordena ao ID. Ele quer dizer que nós devemos, sem medo e sem reserva, abrir mão de tudo que nós somos para assim executar e aquilo nos libertar do que nos aprisiona. Porque o ID, ele é tão importante que a gente tem que se evidenciar e se libertar das coisas que nos paralisam, para nós sermos instrumentos com autoridade ao ponto de nós pegarmos uma peça-chave que muda a vida das pessoas e aplicar naquilo de forma tão intensa e tão verdadeira para que o seu semelhante se impacte com a sua vida. E é assim que hoje nós encerramos mais uma vez, né, esse incrível episódio do Conexão. E você tem que parar para pensar qual é a próxima vida bem próxima de você, que você vai tocar com o teu estilo de vida. E o que você vai pegar daqui hoje, que você vai levar para frente, para fazer o amanhã um dia bem diferente para você. E eu deixo aí pro Áquila finalizar. Massa. Gente, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer os nossos convidados, nossos amigos, a galera que tá ali trabalhando nos bastidores. Mas é o que o Cadu falou. Não se prenda a nada. Não se prenda à estação, não se prenda a pessoas. Fique em movimento, esteja em movimento, seja aberto a reinventar, tanto quando você estiver em cima como você estiver embaixo. E acredite naquilo que está dentro de você e na possibilidade disso que está dentro de você e aperfeiçoando a cada instante, a cada processo, a cada estação. A Bíblia fala que é de fé em fé, de glória em glória, e a gente vai chegando lá junto. Beleza? Gente, boa noite. Eu vou deixar a galera falar, dar um tchau aí rapidinho e a gente já se encerra. Tchau. Próximo. Boa. Valeu pelo convite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada pelo convite, Áquila. E só reforçando o texto de Esté, eu preciso falar, porque eu sou a única mulher nesse lugar. Um recado para as mulheres. Recado para as mulheres, que você permita que Deus te torne Esther, para que você consiga servir outras pessoas. Porque não há nada maior nesse mundo do que o propósito de Deus. E o propósito é sobre ele, não sobre você. Que você seja Esté e que você se permita. Amém. Amém. O meu é Beatriz, Isabelle, um beijo, amo vocês. Parecendo o programa da Xuxa aqui. É Valeu, isso galera. aí. Meu pai e minha mãe. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tamo junto. Valeu.